Bem, agora vamos fazer uma analogia eletromecânica. Imaginem um bloco suspenso por uma mola de constante elástica K e o bloco tem massa M e ele está ligado aqui a uma pazinha dentro de um recipiente contendo água que representa uma resistência ao movimento. Se eu fizer um deslocamento nesse bloco para cima ou para baixo, ele vai oscilar, mas ele nunca vai oscilar na frequência que eu quiser. Ele vai ter uma frequência natural de oscilação e essa frequência de oscilação pode ser facilmente demonstrada que ela vai ser igual a 1 sobre 2π raiz da constante elástica dividido pela massa do bloco. Então, essa é a frequência natural de oscilação ou frequência de ressonância. Ele vai sempre oscilar nessa frequência e a oscilação será amortecida porque aqui tem uma resistência ao movimento com essa pazinha dentro da água. Esse é um sistema mecânico de oscilação. Nós temos aqui um sistema elétrico de oscilação, que é dado pelo circuito RLC, onde R de resistor, indutor e capacitor. Imagine que eu tenha aqui então, ligado aqui em série, um capacitor, um indutor e um resistor. E aqui eu tenho uma entrada, uma voltagem de entrada de um sinal elétrico, que pode ser uma variedade de frequência, pode ser um sinal oscilante, em uma variedade de frequências. E aqui eu tenho um sinal de saída, também oscilante. Só que o sinal que vai passar por esse circuito também segue, vai dar uma resistência que é dada por essa equação. Agora é importante que tenha uma analogia eletromecânica que faz com que o capacitor tenha um papel igual da mola, parecido com a mola. Só que a constante elástica é associada ao inverso da capacitância, sempre. E aqui o indutor tem um papel similar ao da massa, que é um papel inercial também. E a massa é associada à indutância do indutor. E aqui nós temos o resistor com uma resistência R, e aqui nós temos uma resistência ao movimento e o R associado ao R nos dois sistemas. Então, por analogia, eu posso já também compor a fórmula da frequência de ressonância do circuito RLC. No lugar da constante K, eu vou colocar 1 sobre C. E no lugar da massa, eu coloco a indutância. E assim eu fico com essa frequência de ressonância ou frequência natural de oscilação do circuito RLC. Então, o C representa a capacitância ou o capacitor aqui. O capacitor é um dispositivo que armazena energia na forma de campo elétrico. E o indutor, que também tem o L, é indutância, também é usado como indutância, o indutor armazena energia na forma de campo magnético. Frequência F0 é a frequência de ressonância ou a frequência natural de oscilação desses dois sistemas. VE é a voltagem de entrada, pode ser uma variedade de frequências. E VS é a voltagem de saída, sai uma banda estreita de frequências F0, ou sai essas frequências aqui, mas na verdade não há frequência precisa, sai uma banda. Se eu colocar nessa voltagem de saída um resistor, eu vou ter uma corrente alternada. E essa corrente alternada vai ter a frequência F0. Aqui está um gráfico da corrente alternada, que poderia ser dada em mA, versus a frequência medida em Hz. Então, para frequências longe de F0, não tem nenhuma corrente aparece. Quando eu chego próximo de F0, aí vai aumentar a corrente, porque aí vai passar pelo circuito, essas frequências aí passam pelo circuito e vai para a saída e vai gerar uma corrente de saída. E assim você tem um pico,
centrado em F0, que é a frequência de oscilação natural do circuito RLC. Veja que a resistência vai alargar a banda de frequências que tem aqui. Se eu não colocar resistência ou a resistência for muito pequena, a frequência de saída vai ser muito precisa. Na medida que eu aumento a resistência, aí vai alargando essa banda. Veja que isso aí pode funcionar como uma antena de rádio e o rádio está filtrando essa dada frequência. VE, a voltagem de entrada, pode ser todos os sinais que chegam na antena, que geram oscilações elétricas nessa antena, ou geram correntes elétricas. Mas se o radinho lá tem um circuito RLC, e aqui eu posso também, se eu tenho aqui no lugar do capacitor, eu tenho um banco de capacitores e eu tenho um botãozinho que pode variar essa capacitância. Se eu variar a capacitância, eu vario a frequência de oscilação e assim eu posso acertar a capacitância para dar a frequência de oscilação de uma dada emissora, como por exemplo a FM alfa, FM, a emissora alfa, que é 102.1 MHz. Aí eu acerto essa capacitância, com isso eu tenho essa frequência de oscilação, e aí o meu radinho vai deixar passar somente a frequência, a banda da rádio alfa. Aí veja só, se eu colocar uma resistência grande, aqui do lado tem outras emissoras. Se a resistência for grande, vai haver sobreposição com outras emissoras. Aí vai haver interferências de uma emissora na outra, porque vai haver sobreposição. Se eu colocar muito estreita essa frequência, vai ter um problema, porque qualquer imprecisão ele sai de sintonia. Além disso, para trazer as informações que a emissora está mandando, eu preciso de uma banda de frequência, de uma certa largura, porque as informações vêm por alterações da frequência, porque FM vem de frequency modulation, né?